Efetivamente tenho que agradecer o convite que me foi feito, sobretudo porque, como é sabido, eu não sou propriamente um especialista nos domínios da história religiosa e é nessa condição de não especialista nos domínios da história religiosa e tendo a má sorte de, chegando atrasado, falar depois de uma pessoa que... não falavas depois estava em primeiro. Ter de falar depois de uma pessoa que efetivamente o é. Queria apenas alinhar aqui algumas na cidade entre pessoas muito minhas conhecidas, uma das mais antigas das quais, de resto, é o professor Saúl Gomes, que foi meu colega na Universidade Nova no ano anterior ao meu, que conhecemos já há muitos anos. Vou apenas alinhar algumas considerações razoavelmente despretensiosas sobre um período da história da Diocese que eu tratei de mais perto e, portanto, é aquilo em que me sinto claramente mais à vontade e sobre o qual posso ter feito alguma investigação pessoal, embora, efetivamente, aquilo que eu tenha trabalhado sobre a história da Diocese para esse período, que é, efetivamente, um período de grande perturbação e de grande conflitualidade que acompanhou as últimas fases do reinado de Afonso II e todo, vamos dizer, toda a cronologia do reinado de Sancho II, embora esse período já tivesse sido objeto de alguns trabalhos anteriores, entre os quais salientaria claramente o trabalho publicado pela Maria João Branco, justamente no órgão oficial do Centro de Estudos de História Religiosa, que hoje me convida, a Lusitânia Sacra. A minha perspectiva, no entanto, era razoavelmente diferente da Maria João Branco, aliás, com dados que depois foram também complementados pela Helena Vilar no artigo que escreveu sobre isso, e dentro de um quadro de perspectivas que foi também abordado pelo Mário Farel, em ambas as dissertações e de perspectivas diferentes, quer do ponto de vista da organização eclesiástica, quer do ponto de vista das oligarquias principais e das estruturas sociais. O desafio que me foi colocado pelo convite feito pelo meu querido amigo João Luís Fontes, o qual aproveito para saudar publicamente, depois de ter feito já em privado, pela defesa das suas provas, o desafio que me foi colocado foi mais no sentido de perceber como é que estas diversas forças em presença, estas diversas estruturas em presença, quer os poderes eclesiásticos, quer os poderes municipais, se relacionam durante este período com os poderes políticos. Portanto, digamos que o desafio que me estava colocado era um desafio de, a partir de um quadro que é de certa forma pré-definido, poderes que são ontologicamente definidos, perceber como é que eles se interrelacionam. E eu, a esse respeito, não vou falar durante muito tempo, porque vou dizer algumas coisas eventualmente polémicas que depois poderão abrir o debate. A primeira coisa que me cumpria sublinhar é que o ponto de partida para esta interrogação, para este questionário, tem evidentemente uma anterioridade histórica que vem do romantismo historiográfico e que se situa na radical oposição que norteia toda a interpretação histórica do segundo plano entre bispos e reis como forças contendentes. Muita da interpretação historiográfica do plano assenta justamente nesta oposição de matriz dialética entre poderes centrais e poderes eclesiásticos como força motriz da evolução histórica em Portugal, se não no século XIV, onde o resto, como sabemos, não chegou, pelo menos durante o século XII e, sobretudo, durante o século XIII. Eu diria que o caso da Diocese de Lisboa é um caso em que esta oposição também se registra, mas reduzir a história da conflitualidade na Diocese durante este período, esta oposição, parece-me extraordinariamente limitativo.
de facto o panorama é, como veremos, bastante mais complexo do que uma mera oposição entre o rei e os bispos. Bom, esta dicotomia histórica que vem do romantismo tem uma versão revista e atualizada no triunfo que acontece sobretudo a partir da publicação por António Manuel Espanha do Poder e Instituições, do triunfo de uma visão que recentra o problema numa oposição, aliás baseada nas obras de Edward Schills, numa oposição entre poder central e poderes periféricos. Portanto, digamos que a velha dicotomia romântica acaba na historiografia institucionalista, que é essencialmente, que vem muito mais dos modernistas do que dos medievalistas, mas que acaba por contaminar também os medievalistas, às vezes um pouco apesar da sua própria natureza. Essa oposição acaba por ter sido a oposição, a dicotomia chave em termos historiográficos durante as últimas décadas, para perceber questões que antes eram percebidas essencialmente à luz do combate entre o Estado e a Igreja. Bom, à luz destas dicotomias, que aproveito para dizer desde já, me parecem largamente não funcionais, ou seja, me parece que não poderem funcionar como modelos operativos para perceber a realidade de meados do século XIII, ou da primeira metade do século XIII, à luz destas dicotomias, parece-me evidente que o caso de Lisboa durante este período pode funcionar de forma muito satisfatória como um case study representativo. Isso tem a ver essencialmente com a posição singular da Diocese durante este período. Como normalmente temos um mapa mental presente que é um mapa posterior, tendemos muitas vezes a desconsiderar que a Diocese de Lisboa tem, durante este período, uma posição que é uma posição de fronteira, e de fronteira que não é só no interior do espaço nacional, mas que o é também no interior da cristandade. Ou seja, a percepção que nos escapa em grande medida e que escapa a partir da construção do mapa nacional, que é posterior, não escapa seguramente aos poderes eclesiásticos organizados na época e, sobretudo, ao poder papal, que tem uma noção muito aguda, como se percebe através de todas as letras, de todos os atos do Honório III, por exemplo, ou do Gregório IX, que tem, ou mesmo depois do Inocêncio IV, essa é parte do argumentário para a deposição do Sancho II, que tem uma noção muito precisa do papel de charneira, do papel de fronteira de alguns dos espaços diocesanos, entre os quais avulta, claro, Lisboa como espaço dominante, mas também de um ponto de vista mais periférico e mais interior, o espaço da Aquitânia, ou seja, da Idânia, portanto, do que será a Diocese da Guarda, para onde irá, de resto, um pouco mal rendido, uma das personagens que tem um papel mais importante na política lisboeta, e neste período, que foi também deão da sede de Lisboa, e que chanceler que cai em desgraça em 36, Mestre Vicente. Portanto, a questão da fronteira e da fronteira com o Islão é um dado que me parece verdadeiramente fundamental para se perceber, no caso da evolução da Diocese de Lisboa durante este período, e digamos que até ao momento até ao ano seguinte à chegada de Afonso III ao poder, é um dado que me parece essencial para se perceber o equilíbrio de poderes e também a relação que existe entre o papado por um lado, o rei por outro, o bispo, o cabido e também os poderes, as oligarquias municipais. Digamos que há um espaço de liberdade aqui, e essa liberdade é feita também de muita conflitualidade. Há um espaço de liberdade que, efetivamente, é garantido pela presença da fronteira e pela excentricidade da Diocese,
em relação aos espaços dominantes de afirmação do poder eclesiástico em Portugal durante este período. Bom, falei aqui, já referi várias vezes o tópico da conflitualidade, e efetivamente nós tendemos a conhecer a história diocesana através dessa conflitualidade. Digamos que não há história fora da conflitualidade, a história é a conflitualidade, porque é a conflitualidade que deixa registro. Citaria, assim, enquanto analogia para outras áreas e para outras cronologias, que um dos períodos que nós conhecemos pior da história do Al-Ándalus é seguramente o período do auge do califado. E porquê? Porque, efetivamente, é um período de redução da conflitualidade. Portanto, analogamente, conhecemos bastante bem, embora fragmentariamente, a história da Diocese durante este período, justamente porque se registra um nível de conflitualidade muito elevado. Essa conflitualidade é, na aparência, e para quem tomou contacto minimamente com o que se passa noutras dioceses, é, na aparência, e sobretudo no que diz respeito às relações entre o poder régio e o bispado, é, na aparência, uma conflitualidade bastante standardizada. E digamos que, nesse sentido, não é muito dispar daquela conflitualidade que já tinha oposto a monarquia à Arquidiocese de Braga, não é muito diversa no argumento e nos problemas evocados, não é muito diversa daquela que foi também opondo a monarquia à Diocese do Porto durante praticamente todo o mesmo período, sendo que no Porto há, digamos, uma adição específica, que não acontece no caso de Lisboa, que tem a ver com o facto de, ao contrário, como é sabido, ao contrário do que acontece em Lisboa, o Bispo do Porto ter também poderes senhoriais, que o Bispo de Lisboa não tem. E isso cria, efetivamente, digamos que funciona como catalisador para fomentar um novo nível, como intensificador de conflitualidade do Bispo face ao Conselho, coisa que, aliás, se manterá ainda durante o começo do século XIV. Bom, portanto, excluindo, no entanto, esta particularidade, eu diria que, como seria de esperar, os casos que estão em discussão entre o rei e o bispo, no caso da Diocese de Lisboa, durante este período, têm a ver com todos os motivos que se encontram particularmente bem codificados após o Quarto Concílio de Latrão de 1215, alguns dos quais são anteriores, evidentemente, ao Quarto Concílio de Latrão, mas que a partir do Quarto Concílio de Latrão estão bastante bem identificados, e isso tem a ver, naturalmente, com a apresentação dos benefícios, com tudo o que é esperado, no fundo, com a apresentação dos benefícios, com o controle das terças, com o problema da multiplicação dos benefícios e a acumulação dos benefícios por um indivíduo, o que é evidentemente um pau de dois bicos. Digamos que não há uma política consistente a este respeito, não há posições consistentes a esse respeito, e depois ainda com uma outra questão que tem a ver com os grupos privilegiados, e esta questão é particularmente derivada das posições ideológicas assumidas pela Igreja como resultado do Quarto Concílio de Latrão, e sobretudo com a posição face aos grupos privilegiados e sobretudo a participação de mouros, mas sobretudo de judeus em proximidade ao rei. O que, aliás, é, nesse ponto, enfim, esse registro é um registro típico, claro, da situação fronteiriça, porque, efetivamente, o que os reis portugueses fazem é colonar de forma límpida a prática que já vinha do Al-Ándalus, do tempo em que a dominação, em que a organização política é ditada por uma dominação islâmica, em que as religiões amigas, digamos assim, as religiões do livro, são religiões protegidas. E, portanto, os grupos que fazem parte dessas religiões são protegidos pelo soberano,
pelo emir ou pelo califa, e isso é assumido inversamente pelos reis cristãos quando ocupam esses territórios. Não é? E, portanto, tanto os judeus como muçulmanos, os judeus mantêm o seu estatuto de grupo privilegiado e os muçulmanos passam a ter o estatuto de grupo privilegiado no sentido em que passam a ser população não maioritária politicamente, ainda quando possam ser, não é o caso, mas há zonas da Espanha em que isso acontece, ainda quando possam ser maioritários demograficamente, pelo menos até 1264. Portanto, digamos que todo este cardápio de questões é um cardápio relativamente, e que vai surgindo em quase todos os diplomas, é um cardápio relativamente expectável e que não me parece excessivamente característico da Diocese de Lisboa, embora me pareça, por comparação com outros casos de outras dioceses, que a questão dos grupos privilegiados é aqui assumida de forma mais clara, o que eventualmente se prenderá com a abundância de população não cristã na Diocese, que na primeira metade do século XIII é ainda seguramente muito importante. Não nos esqueçamos, por exemplo, que o fural aos Mouros Fogos em Lisboa antecede em 9 anos o fural dado à população cristã. Portanto, o ordenamento jurídico dos muçulmanos é 9 anos anterior ao dos muçulmanos protegidos, livres nesse sentido, não os outros, mas dos Fogos, é 9 anos anterior ao fural dado à população cristã. O que é se este cardápio de questões não é, então, muito exclusivo da Diocese de Lisboa, muito antes pelo contrário, o que é que me parece aqui ser, não diria absolutamente característico, mas dominante nesta Diocese? De facto, aquilo que me parece mais importante salientar a este respeito tem que ver com a existência de uma conflitualidade cujos horizontes sociais são extremamente alargados. Ou seja, aquelas dicotomias de que falávamos há pouco são absolutamente insuficientes para descrever os enfrentamentos que ocorrem na Diocese de Lisboa durante este período. É evidente que o enfrentamento mais impactante, também por causa dos códigos que temos na leitura da documentação, o enfrentamento mais impactante é o longo conflito que o rei vai alimentando com o bispo Sueiro II Viegas, que, aliás, como com outros bispos seus contemporâneos, lembraria, por exemplo, o enfrentamento com o bispo de Coimbra, e que vai servindo um pouco de pano de fundo à conjuntura, sendo que, de facto, claramente, o Seixo II, juntamente com o último chanceler do pai, herda também os vários conflitos que o pai deixou de aberto, e uma parte muito significativa dos primeiros anos do reinado, eu diria até 1226, ou no limite até 1229, até à presença do legado papal, são gastos, embora nós conheçamos mal o que se passa entre o fracasso de Elvas de julho de 26 em Elvas e a presença do legado de Abbeville. Portanto, aqueles anos entre o final de 26 e 29 são relativamente obscuros, há muito poucos documentos, aliás, há 2 documentos, e ambos de 27, e são, de resto só conhecido por uma referência indireta, o outro é referente a Lisboa, mas pelo menos até 26, digamos que uma parte muito importante do reinado é despendido em resolver uma conflitualidade que vem de antes e em que a relação com os bispos desempenha um lugar central. Aquilo que talvez seja interessante de notar é que no caso de Lisboa essa conflitualidade ultrapassa esses limites dos anos 20 e se prolonga pelos anos 30 e vai acompanhando todo o período
enfim, vai acompanhando todas as transformações do reinado, embora claramente a partir dos meados dos anos 30 passe a ser essencialmente protagonizada, não diretamente pelo rei, mas pelo infante de Serpa, o Dom Fernando, o irmão do rei, que é, aliás, uma personagem que pareceu na altura bastante medíocre, mas extremamente turbulenta, que tem com a Igreja uma relação especialmente difícil. Aliás, ele será obrigado depois a penitências várias por causa dos desmandos que pratica contra os clérigos, mas, enfim, o próprio Seixo II foi acusado de esbofetear os clérigos à frente da hoste, e, portanto, há, digamos, uma tradição familiar nesse sentido. Portanto, de facto, no que diz respeito à Diocese de Lisboa, esta fricção entre o Seixo II e o rei prolonga-se para a história seguinte e prolonga-se ao longo, passa a redundância, da história muito complexa, e que não vou aqui descrever, e já foi identificada muito claramente pela Maria João Branco, no fim do artigo, que é uma história muito complexa da sucessão do Soares II, que envolve, evidentemente, uma candidatura mais ou menos não muito aberta por parte do próprio chanceler do rei, o mestre Vicente, claramente perde a jogada, e que envolve uma forte candidatura do João Rol, que é um membro importante da oligarquia urbana, que, de resto, já aparece na documentação dos anos 20 como um protagonista importante de outro tipo, destes e de outro tipo e de outras linhas de conflito. Bom, isso leva-nos, não vou contar estas, podíamos passar aqui um serão inteiro a fazer as narrativas destes eventos, alguns deles bastante pícaros, que seriam dignos eventualmente de alguma produção fílmica em português. Mas passaria para uma segunda linha de conflitualidade que opõe o rei à oligarquia. Aliás, eu diria já adiantando que o que me parece evidente é que não é possível distinguir muito claramente uma lógica nisto tudo. E talvez a coisa mais ardilosa seja nós andarmos à procura numa lógica social ou sociológica neste tipo de conflitos. Há algumas lógicas parciais que passam por aqui, mas uma parte importante dessas lógicas tem que ver com opções e alianças de momento e não tem que ver com nenhuma espécie de coalizão social, nem com nenhuma espécie de enfileiramento de grupos determinados em torno de determinados princípios. Nesse sentido, parece-me bastante significativo o nível evidente de conflitualidade que existe entre o rei e a oligarquia urbana, que se poderia atribuir como característica específica ao reinado de Seixo II, nada mais enganoso. De facto, quem conhece a documentação da parte meridional do reino, onde estão a maior parte das cidades significativas, e dos centros urbanos em grande crescimento durante este período, sabe que essa tendência para um desligamento ou para uma autonomia dessas oligarquias face ao poder central se mantém pelo menos durante todo o século XIII. E as tentativas de senhorização feitas a sul inscrevem-se muitas vezes também, e que são de iniciativa régia, num programa de controle dessas oligarquias. Os episódios desses enfrentamentos são múltiplos e os mais significativos, aqueles que estão melhor documentados, dizem respeito à proteção que o rei acaba por entender ser necessária conferir por carta aos grupos privilegiados.
que são objeto de sedícias várias por parte das oligarquias, obrigando-os a pagar impostos, ou que são indevidos por eles serem privilegiados, taxas, ou mesmo agredindo-os, pondo em causa a sua integridade física. É particularmente célebre a carta de proteção aos marinheiros, depois dos atentados sofridos por João Gordo, não é? E a identificação dos perpetradores desses atos. E entre eles estão, efetivamente, membros muito destacados das elites lisboetas, da oligarquia lisboeta, nomeadamente um rebolo, à cabeça vem um rebolo, e um Rol, que é nem mais nem menos que o Pedro Rol, que é o primeiro tabelião identificado de Lisboa, portanto um membro muito destacado do oficialato concílio, e aliás, enfim, também de nomeação régia, e irmão de João Rol. Portanto, tudo isto está ligado de forma muito... As ligações destes indivíduos estendem-se também, por exemplo, ao Mosteiro de São Vicente de Fora, estendem-se à Abadia de Alcobaça, estendem-se ao Cabido da Sé. Portanto, tudo isto está, como veem, ligado de forma bastante orgânica, ficando-se com a impressão muito clara, embora fragmentária, são flashes sobre a realidade social da época dos soldados por fontes isoladas, mas ficando-se com uma ideia bastante, como acontece quase sempre para a primeira metade do século XIII, ficando-se com uma ideia bastante clara da divergência de interesses entre rei e oligarquia, não ditada por nenhum sentimento romântico de liberdade municipal, mas simplesmente, muito claramente, porque os interesses das clientelas que o rei protege são diferentes, são divergentes, são pontualmente divergentes, porque há também momentos de convergência, são pontualmente divergentes dos interesses da oligarquia. Uma terceira linha de conflito estende-se entre o bispo e essa oligarquia. De facto, uma parte significativa da história das relações entre o cabido e o bispo, e entre partes do cabido e o bispo, e entre partes do cabido e essa oligarquia, caracterizam-se por uma divergência quase permanente, que se estende por vezes também à própria oligarquia. Aquilo que queria, uma impressão de que me queria guardar aqui também era de definir a oligarquia lisboeta como um todo coeso durante o período, com interesses concertados e com uma estratégia definida de confronto com o bispo, por um lado, com o poder central, pelo outro. De facto, mesmo já desde os anos 10, de resto o documento relativo à proteção dos marinheiros é atribuível a Sancho II, embora possa ser também de Sancho I, portanto não temos absoluta certeza destes, mas é atribuível a Sancho II. Durante os anos 20, talvez mesmo durante os anos 10, se define, no caso de Lisboa, um quadro de universalização da conflitualidade que talvez explique aquilo que, muitos anos mais tarde, os cónicos da Sé de Coimbra, quando interrogados sobre a situação dos anos 20 e 30 e 40 também, sublinhando evidentemente o período posterior a 36, que é o período de colapso e de prenúncio da guerra civil, aquilo que os cónicos, que um deles, cujo nome agora me escapa, que um deles diz
ele, quando interrogado, diz quem é que estava contra quem, ele diz qualquer coisa deste género, eram todos contra todos. E de facto esta observação fina, a meu ver, é uma observação que pode ser, de alguma forma, aplicada à situação muito agitada que se vive no quadro de Lisboa, não só da cidade, mas também do conjunto da Diocese, uma vez que alguns dos atos de extrema violência, por exemplo, os atos praticados por Fernando Serra contra os clérigos, se passam em Santarém. Portanto, digamos que o espaço da Diocese, que é evidentemente um espaço alargado, está todo incluído dentro desta conflitualidade, e muitas das coisas têm a ver com espaços limítrofes, por exemplo, da Diocese de Coimbra, e incluem outros participantes. Chamaria a atenção, por exemplo, para o papel desempenhado pelas infantas Branca e Sancha em Alenquer. Chamaria a atenção que intervêm enquanto protetoras de um ou de outro partido, no interior da Diocese de Lisboa. Chamaria a atenção para o papel desempenhado também pela Abadia de Alcobaça, que é sistematicamente citada, e também pelas ordens militares, sobretudo pelo comendador de Palmela. Portanto, temos aqui um horizonte espacial que acaba por ser muito pertinente para perceber, no fundo, as forças em presença durante a Guerra Civil dos anos 40 e os espaços dominantes em que essa guerra se passa. Porque se fizermos a geografia dessa conflitualidade e sobrepusermos à geografia da Guerra Civil, temos, efetivamente, que uma parte significativa, enfim, nem todos os atos decisivos da Guerra Civil, mas a maior parte dos atos decisivos da Guerra Civil se passam num espaço intermédio entre Lisboa e Coimbra e, centralmente, na Diocese de Lisboa. Não exclusivamente na Diocese de Lisboa, alguns também na Diocese de Coimbra, se não lembrar das coisas a muito mal velho, mas centralmente na Diocese de Lisboa. Não querendo demorar muito mais, queria, no entanto, aqui sublinhar algumas questões, enfim, enquanto propostas explicativas do que acabo de dizer, algumas questões que me parecem centrais. Isto é, o que é que está por trás? Há leitmotiv, não é? Portanto, há questões que surgem sempre. O que é que está do ponto de vista sociológico, ou o que é que me parece estar do ponto de vista sociológico, e aqui tomo algumas das conclusões que, quizá de forma demasiado alongada, tirei na biografia do Sancho II. O que é que me parece estar por trás, enquanto questões centrais, por trás desta conflitualidade? Bom, em primeiro lugar, parece-me evidente que o centro da conflitualidade está no controle dos benefícios, no controle da concessão dos benefícios. No fundo, tudo vai ter sempre ao controle da concessão dos benefícios. E isso tem por trás, evidentemente, também o controle, tem por trás questões que são de natureza simbólica, não se pode reduzir as coisas à sua mera dimensão económica, o poder simbólico é tão importante como o outro, mas tem também por trás questões nucleares de controle das rendas. O móvel aparente em todos estes casos, se formos analisar caso por caso, o móvel aparente em todos estes casos parece ser o de a quem atribuir os benefícios. Quem atribui e a quem atribui. Os casos estudados permitem considerar com alguma clareza que o sistema dos benefícios está, no caso de Lisboa e seguramente também nos outros, muito diretamente ligado durante este período, e durante outros períodos, à alimentação do sistema clientelar. E, portanto, na verdade, o que está em causa são conflitos são menos conflitos entre
sistemas jurisdicionais diferentes, ou entre organizações, ou entre grupos sociais diferentes, mas entre grupos clientelares diferentes, que têm, evidentemente, cabeças diferentes e que podem ter também geometrias de interesses, diferentes. Isso quer dizer que, do meu ponto de vista, a questão, embora tudo isto se passe na sombra do Quarto Concílio de Latrão, que é tão, na época, tão importante como foi depois o Vaticano II, não é? Embora isso se passe na sombra do Quarto Concílio de Latrão, a sensação que se tem, empírica, através da leitura das fontes, é a sensação que a querela ideológica ou doutrinária não é verdadeiramente central. Com isso eu não quero dizer que não seja utilizada, mas é utilizada em grande medida, parece-me a mim, isso pode ser discutível a afirmação, é utilizada essencialmente do ponto de vista retórico, da construção do argumentário. Não é necessariamente esse o móvel, até porque, evidentemente, há muitas oscilações na aplicação doutrinária que fazem lembrar, por exemplo, também as oscilações noutros domínios doutrinários, como seja o domínio dos interditos do casamento. As oscilações que acompanham também a aplicação dos princípios dos graus de parentesco para servir circunstâncias precisas. Portanto, digamos que o edifício retórico está lá e é utilizado de forma sistemática e, portanto, existe, é real, mas é utilizado de forma que é consequente, essencialmente, menos com o rigor da doutrina e mais com a pertinência da doutrina para servir circunstâncias pontuais. E, portanto, nesse sentido, é eminentemente circunstancial. Dito isto, portanto, colocando o foco da coisa nas clientelas, o que me parece evidente é que o sistema, do ponto de vista o que me pareceu evidente ao ler esta documentação, foi que o sistema, do ponto de vista da gestão dos benefícios, está articulado, e este é o ponto central da minha argumentação, está articulado essencialmente com uma progressiva oligarquização do espaço urbano. Nesse sentido, lembro, por exemplo, no caso de uma das igrejas, a sugestão que é possível ler através daquele documento, e agora não tomou em apontamento e esqueceu qual é a igreja, mas a sugestão que é possível ler através desse documento, de que o modelo de apresentação passa de um modelo que é feito de baixo para cima, para um modelo, e passa durante este período, para um modelo em que a igreja passa a ser apresentada pelo rei e, portanto, é feito de cima para baixo. Justamente este modelo, feito de cima para baixo, é o modelo que convém a uma sociedade em que os grupos sociais estão a definir de forma cada vez mais clara e em que, ao contrário de uma sociedade mais móvel que caracteriza o século XII, sobretudo nesta área, em que os grupos sociais estão a definir de forma cada vez mais clara e em que estão a definir estratégias progressivamente mais eficazes para afirmarem a sua preeminência. De resto, o percurso das duas famílias que citei há pouco, do Rebolo e do Schroll, aponta precisamente nesse sentido. É um percurso que junta, sem ser um curso zonórum propriamente. Não se trata de definir um curso zonórum, mas que junta critérios de diferenciação social, cuja aglutinação numa mesma unidade de parentela contribui para exaltar o papel dessas famílias e para reforçar a sua posição na sociedade lisboeta e na sociedade do reino e, em último grau, em última escala também, na sociedade global da cristandade,
sendo que, de resto, um dos membros dessas famílias chega a ser capelão papal e aparece na documentação enquanto tal, um dos rolos. Portanto, de facto, estamos aqui a operar uma escala que não é estritamente local, que tem um poder de afirmação, digamos, universal, e isso assenta em estratégias de promoção, bom, que têm que ver, evidentemente, com a oposição no tabelionato, que têm que ver com a oposição nas ordens regulares, que têm que ver com a oposição no interior da Sé e que têm que ver com a proximidade ao rei, portanto, que juntam várias coisas, as quais não são necessariamente sempre coerentes, mas que fazem parte, diria eu, de estratégias coerentes, mesmo quando não são elas próprias coerentes, fazem parte de estratégias coerentes de ascensão. Nesse sentido, parece-me evidente que o problema que se coloca não é claramente um problema de história religiosa, ou não pode ser contido dentro dos limites da história religiosa, e pode mesmo questionar-se, face a esta definição, qual a utilidade de pensar agrandar de forma tão segmentada aspectos sociais, aspectos económicos, aspectos religiosos, porque efetivamente esta realidade não funciona dessa forma segmentada. Tudo isto, todo este cenário que acabo de identificar e que se caracteriza por este clima efervescente de definição do espaço urbano no interior do espaço diocesano e de oligarquização urbana, desenha-se sobre, e isso tem que ser tido também em consideração, esse é o último ponto que eu queria anotar e com esse termino, já aliás falei muito mais do que tinha prometido ou ia falar, desenha-se sobre uma questão que é uma questão de conjuntura. E essas questões da conjuntura têm que ser tomadas em consideração, sobretudo quando lidamos com aspectos de natureza social. De facto, o cenário de crise que se vive nos anos 30 e 40, que atinge um momento explosivo nos anos 30 e 40, é um cenário, diria, que se inscreve dentro de uma conjuntura recessiva global. Digamos que o final dos anos 20 e todos os anos 30 e 40 correspondem a um miniciclo de recessão, não a um grande ciclo, como aquele que acontece depois a partir de 316, mas há um miniciclo recessivo que, de resto, ditará o fim do Al-Ándalus, é nesse ciclo recessivo que o Al-Ándalus termina, mas que se caracteriza em termos nacionais, em termos do reino, por graves problemas financeiros, por uma diminuição muito significativa do tesouro. O Sancho I tinha sido o rei mais rico do seu período, na Espanha, pelo menos, claramente, com o maior tesouro, com um tesouro fenomenal. Tesouro que havia sido dilapidado durante o reinado de Afonso II e que atingirá os mínimos durante o reinado de Sancho II. Portanto, há efetivamente uma crise financeira evidente, que não é estritamente do reino, que é global, e que, evidentemente, tente a interagir com no interior deste cenário de conflitualidade. Eu citaria, para terminar, uma coisa, uma questão que pode parecer lateral àquilo que eu estava aqui a tentar demonstrar, mas que de facto me parece central, e que é a apropriação individual, senhorializante, das lesírias, da lesíria da Valada, após a doação à Dona Constância em 22. A lesíria da Valada tinha sido sempre, e eventualmente mesmo desde o período islâmico, concedida para cultivar aos pobres. E é, portanto, com alguma probabilidade, a reminiscência fóssil dos bens de Rabus, dos bens de mão morta, que eram entregues às mesquitas para alimentar a população
a população desvalida. Essa lesíria é doada em 22, se não estou a erro, portanto, no reinado de Afonso II, a uma personagem chamada Dona Constança, que talvez seja possível identificar, não seja seguro, com a Dona Constança Sanches. Isso revela, evidentemente, uma apropriação de bens de uso público e também, e é mais um indício no sentido da revelação do agudizar das tensões sociais, que outra documentação paralela mostra para Lisboa durante este mesmo período, opondo aquilo a que o rei chama os maiorais da cidade e os pauperi, isto é, a população pobre, qualquer que seja o entendimento do pobre nesse caso, o pobre eventualmente será mais o desvalido, o desvalido politicamente, portanto, aquele que está excluído da oligarquia. Parece-me, portanto, e termino com isso, que o feixe de questões que estão encerradas nesta documentação, que é aparentemente extraordinariamente standardizada, não é? E que tem a ver com questões de natureza estritamente eclesiástica, remete para um conjunto de questões que são sociologicamente muito mais ricas, que têm a ver com a complexificação da sociedade urbana durante esse período, com a afirmação de uma oligarquia pujante em Lisboa e com a crescente centralidade política da cidade. Muito obrigado. Peço desculpa pelo... Obrigado pelo envio. Sem mais demoras, teríamos então a debate, questões,